as situações. Também. Falava muito. Meus alunos nem falam comigo. Fala comigo, gente. Tem alguém aí? Será que eles não estão me ouvindo ou estão falando e eu não estou ouvindo? Agora eu estou ouvindo vocês. Eu não estava ouvindo. Tinha alguém falando? Eles estavam me ouvindo e eu não estava ouvindo eles. Estamos ouvindo. Oi, estou aqui, professora. Conseguiram fazer os exercícios? Cibele já entrou? Nem a Cibele, não sei. A Cibele já tinha entrado, ela caiu. O menino ali nunca tá. Só esperar a Cibele entrar, gente, que ela é a intérprete, para o Léo poder... O Léo tá entrando agora. Beleza. Jona, que a gente vai corrigir. E aí, se você tendo dúvida, né, você fala comigo. Beleza, Jorge. Deixa eu mandar uma mensagenzinha para a Cibele. Deixa eu avisar pro Léo, né? Porque ele tá aqui, mas não... Gente, então tô esperando só a Cibele, tá? Eu mandei até uma mensagem pro Léo, porque o Léo tá aqui, mas ele não vai conseguir participar. Mas eu não sei. Uhum. Falou que tá entrando. Gente, a Cibele falou que já tá entrando, tá? Ela respondeu aqui no grupo. Bem, esses primeiros exercícios, eles eram mais tranquilos. Deixa só ela entrar para a gente começar a correção. Tá entrando agora. Oi, Cibele. Tá me ouvindo? Beleza. O Léo tá aí. Tá na aula. Então, pessoal, vamos começar a nossa correção. Na semana passada, né, semana retrasada, a gente corrigiu até o número 12. Então, agora a gente vai começar a correção no número 13, né?
O número 13, ele era uma informação referente aos níveis, né, às camadas. Qual seria o número máximo de elétrons que o nível N comporta? Então, nós temos várias camadas, né, ao redor do núcleo. A camada M, ela tem um máximo de elétrons, assim como as demais camadas, né? O máximo que a N acomoda são 32 elétrons. Então, nessa pergunta, bastava o aluno responder. O número máximo de elétrons são 32, tá? A número 14 também era bem parecido, né? Qual o número máximo de orbitais? Orbitais são as caixinhas, né? Que o subnível D comporta. Então, o máximo, gente, são 5 orbitais. Por quê? O nível D, ele acomoda até 10 elétrons, né? Então, o número máximo de caixinha são 5. Então, seriam 5 caixinhas. A número 15, ela já pede algumas informações. Utilizando o diagrama de Pauling e considerando o elemento químico tungstênio, de número atômico igual a 74, responda às seguintes questões. Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Então, a primeira pergunta, né, era referente, gente, àquelas camadas K, L, M, N, O, P, né, até onde o nosso elemento tem de elétrons. Ele tem 74. Então, eu sempre brinco, gente, que na número 15, o ideal é que a gente faça primeiro a distribuição eletrônica, para depois a gente organizar, né, os níveis. Então, a letra B era exatamente, né, tinha que estar antes da letra A. Eu sempre falo isso porque facilita um pouco, né? São 74 elétrons, é só eu ir somando os expoentezinhos, né, com a ordem lá direitinho do nosso diagrama de Linus-Pauling, né, e termina no 5D4. Então, seriam 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, né, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. 36, 38, 48, 50 com esse, né? 56. 56 mais 14, 70. Mais 4 elétrons, 74. E aí, na letra B, seria só seguir o nosso diagramazinho de Linus-Pauling. Ah, Michele, e a letra A? Vamos voltar na letra A. A letra A, gente, a gente divide por camadas. Então, aqui em verde, a gente tem a primeira camada, 2 elétrons, camada K. Em lilás, camada L, que tem 2 mais 6, 8 elétrons. Azul clarinho, né? É a camada M, tem 2 mais 6, mais 10, totalizando 18 elétrons. Já aqui em azul, né, nós temos a camada N, que é a quarta, que totaliza 32 elétrons. A camada O, que é a quinta, ela tem um total, gente, de 12 elétrons. E para finalizar, nossa sexta camada, que é a camada P, ela só tem 2 elétrons, tá? Então, a distribuição deles em camadas ou níveis energéticos seria essa respostinha que está aqui embaixo. Bem, letra B, já falei com vocês. A letra C, gente, foi aquilo que eu falei em relação a pedir os elétrons mais externos, que é a mesma coisa que os elétrons de valência, tá? Como é que funciona? O mais externo, vocês estão me ouvindo? Que eu acho que deu uma travada aqui. Tá, beleza. O mais externo, gente, é o de maior camada. Então, seria o 6S2, né? Seria o mais externo. E os de maior energia? O de maior energia é sempre o último. Então, seria o 5D4 nesse caso, né? Então, vamos lá. O mais externo, o que tiver na maior camada. Nesse caso, é a sexta. O de maior energia seria o 5D4, tá? Seria essa a ideia. Tá tudo bem aí? Acho que a Cibele congelou.
Léo, tá tudo bem? Cibele, acho que a Cibele saiu. Deve ser problema na internet da Cibele. Deixa eu tentar falar com ela. Tá voltando. Oi, Cibele. Tudo bem? O Léo acabou de botar uma mensagem aqui. Professora, não dá para entender. Internet ruim e intérprete. Ah, tá. Na época eu apareci. Tá picotando. E fechou. Aí agora de novo. Entendi. Olha lá, eu tô dando conexão ruim. Calma aí. Que eu vou trocar aqui a internet. Tá bom. Então, gente, durante o intervalo que a gente estava resolvendo os exercícios, a Cibele até falou comigo, né, em referente às aulas, né, se vai ser presencial, se vai ser online. Eu já tinha falado isso com vocês mais cedo, eu não sei se estavam todos, né? As duas próximas aulas são online, elas já estavam combinadas como online, né? E aí eu vou conversar com a direção da escola e passar uma posição para vocês, né, frente à pandemia. Né, se a gente vai ficar com aulas presenciais nesse momento, ou se a gente vai passar tudo para o online, enquanto não tem laboratório, tá? Porque a parte prática, né, o ideal é que a gente faça em laboratório. A gente já formou uma turma que estava no auge da pandemia, eles tinham vagas já certas na Fiocruz, enfim, e a gente formou via aula remota, tá? Então, assim, não é impossível, caso, né, tem um decreto que suspendam as aulas presenciais, a gente consegue fazer tudo com laboratório virtual, com simuladores, né, com vídeos. Mas as aulas online, elas acabam demandam um pouco mais, né, da dedicação de vocês, porque vocês estão em casa, então é necessário que vocês, né, dediquem um pouquinho mais de tempo, né, referente a essa dedicação, tá? Mas aí eu vou conversar direitinho com a escola e passo para vocês essas informações. Vou voltar. Tá bem, Wellington, vou voltar na letra A. Pronto, letra A, pode falar. Qual a dúvida? Wellington? Wellington? Você pediu para voltar na A que você estava com dúvida. Já foi? Beleza. Pensei que você queria que eu explicasse alguma coisa na A. Então, vamos lá. Então, gente, a C e a D, elas são somente você olhar para a distribuição, tá? E selecionar ali qual seria o mais externo, qual seria o de maior energia. Lembrando que o de maior energia é sempre o último, porque eles estão em ordem crescente de energia, tá? E o mais externo, ele está associado o de maior númerozinho, né? Maior camada. Bem, o 16. Dê a configuração eletrônica do íon sódio, né, que é o Ne+, sabendo que o número atômico do sódio são 11, né? Esse a gente até fez no exemplo. O sódio, gente, ele tem 11 elétrons. Se ele está como mais um,
significa que ele perdeu um elétron. Dessa forma, ele tem apenas 10 elétrons, tá? Então, quantos que eu vou distribuir? 10. 1s2 tem 2 elétrons. 2s2, 2 elétrons. 2p6, né? Referente à última distribuição. Acho que a Cibele congelou de novo. 4 mais 6, 10, tá? Então, aqui seria 2 elétrons mais 2, 4, mais 6, 10. Então, no total, né, a gente vai distribuir somente 10. Voltando, por quê? Porque ele é um íon Na+, ele perdeu um elétron, né? Então, 1s2, 2s2, 2p6. Bem, agora o 17, ele diz o seguinte, o enxofre tem número atômico 16. Qual a configuração eletrônica do íon S-2? Bem, o S-2, ele tem 16 elétrons inicialmente, porque era o número atômico dele, mas ele ganhou 2 elétrons. Então, ele passa a ter agora 18 elétrons. Léo mandou mensagem. A internet da Cibele não está boa. Ela congelou de novo. Bem, vamos lá, vamos continuar. Cibele, acho que o Léo saiu, porque ele disse que a internet está muito ruim, ele não consegue ver você. Acho que deu uma travada aí. Mas vou falar um pouquinho do enxofre. Travou a imagem? Estava travado. Ah, tá. Ele até saiu, ó. Passou ali, me mandou uma mensagem que ia sair, desistir da aula. Mas aí eu vou fechar aqui o 17, que aí depois ele qualquer coisa assiste, tá bem? Tá bem, eu até quando já te aconteceu, eu fiz isso. Teve um dia que ele estava com um problema, eu falei, não tem problema, porque eu tô na aula e a aula fica gravada. Uhum. Pois é. Naquela outra... é a primeira aula que ele assiste minha, né? As minhas aulas ele nunca tá. A primeira aula presencial ele faltou, as outras aulas ele também não tá, porque ele tava com problema na internet. Isso acontece, né? Tem dia que a internet tá ruim mesmo. Exato. Vamos só terminar aqui, aí eu falo dos números quânticos, tá, Isaac? Eu vi que você falou que também tá pedindo, na minha lista não tá, mas a gente faz, não tem problema não. No 17 ele fala, o enxofre tem número atômico Z igual a 16, qual a configuração eletrônica do íon S2-? O S2-, ele tem o quê, gente? Ele significa que ele ganhou 2 elétrons, né? Então, ele não tem 16. Quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com 18. Então, a nossa distribuição, ela é de 18 elétrons. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí, deixa eu abrir aqui no PowerPoint. Ah, não, nem preciso, né? Posso fazer aqui anotando, melhor. Que aí fica maior na tela. Ele disse que está pedindo os números quânticos, né? A gente vai fazer para o último, que eu acho que ele não especificou nada. Seria para o 2p6 e aqui seria para o 3p6. Acho que o exercício não especificou qual era, então, quando não especifica, né? A gente coloca... A gente faz do último. E nesse caso, o último já é de valência, né? Porque eles são pequenininhos. Vamos lá. A gente vai fazer o número quântico principal, que é o N. Nesse caso, é 2. Por quê? Porque ele está na segunda camada, tá? Bem, o número quântico secundário, que é o L minúsculo, ele vai ser, gente, 1. Por quê? Por definição, é S, P, D e F, né? Então, nesse caso, deixa eu anotar aqui como se fosse uma anotação. S, ele tem o L igual a 0, o P tem o L igual a 1, o D tem o L igual a 2 e o F, ele tem, né, o L igual a 3. Então, nesse caso, terminou no P, o L é 1. Bem, em relação aos quadradinhos do... Não sei se a gente consegue fazer quadradinhos aqui e preencher. O P, ele passa a ter somente
3 orbitais, tá? Então, a gente vai ter 3 orbitais aqui nos dois. Vou fazer o de baixo logo também. Eu já estou fazendo quadradinhos. Pronto. São 3 orbitais, né? E aí, a numeração, ele seria... Aqui é o 0, que é sempre o central, como 0. Para a esquerda, menos 1. Para a direita, mais 1. Tá? O magnético. Quantos elétrons a gente tem que distribuir? 6. Né? Então, a gente tem que fazer aqui 6 setinhas. Deixa eu ver se eu consigo. Não, essa setinha não se move. Vou ter que fazer setinha com isso aqui. Então, seria, ó, primeiro elétron. Vou mudar de cor. Ó, primeiro elétron. Segundo elétron. Terceiro elétron. Aí vem quarto elétron. Quinto elétron. Sexto elétron. Essa setinha, gente, ela é para baixo, tá? A gente sempre preenche todas para cima e depois volta preenchendo para baixo. Então, setinha para baixo. Então, os nossos números quânticos, o magnético, ele é a oposição da última seta. Seria M igual a mais 1. E o S, que é a posição da setinha, quando a setinha está para baixo, ela é mais meio, 1 sobre 2. Então, essa seria, né, os 4 números quânticos referentes a esse exercício. Queria botar outra, uma setinha diferente. Deixa eu ver se essa... Ah, essa vai. Olha que interessante, essa é melhor. Bem, então, os 4 números quânticos, ela seriam 2, 1, mais 1 e mais meio. No segundo, que é o do enxofre, né, do íon enxofre, novamente ele tem 3, né? Novamente ele tem 3. Novamente ele está no subnível P, só que agora ele está na camada 3. Cheiro de pipoca. N igual a 3, porque ele está na terceira camada. O subnível L é 1 também, né? Porque ele está terminou em P. Toda vez que terminar em P, o L é 1. Agora, o magnético, pessoal, a gente tem que fazer preenchendo as setinhas. Ó, primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, quinto elétron, sexto elétron. São 6 elétrons que a gente preenche, né? Então, a casinha que terminou o último elétron é a mais 1 novamente. Então, o nosso número magnético ele vai ser mais 1. E o nosso número de spin, quando a setinha está para baixo, significa que é mais meio. Certo? Dúvidas? Acertaram os números quânticos? Vocês estão me ouvindo? Ainda tem alguém aí? Beleza. Tá. Então, esses eram os exercícios da primeira lista. Se não tem dúvida, eu vou passar para a segunda, tá bem? Ninguém tem dúvida? 30 alunos, nenhum tem, gente. Vocês estão maravilhosos. A tia fica feliz. Quero ver na prova, hein? Quero só 10. Beleza. Então, vamos para o próximo. Deixa eu limpar aqui a tela. Eu já coloquei esses slides lá no Google Classroom para liberar 3,5 junto com a lista de presença, tá, pessoal? Tanto a correção da primeira lista como da segunda. Vamos lá. Então, segunda lista de exercícios, né? A primeira questão é uma questão da Unirio, que diz assim: os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto da qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio,
que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar as coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Então, gente, ele me deu já o número atômico do titânio e quer a distribuição eletrônica. Era uma questão de vestibular, né? O vestibular, eu acho que ele também não fornece a distribuição, não me recordo, tem um tempinho já que eu fiz o vestibular, mas a princípio seria pelo diagrama de Linus-Pauling, né? A gente conseguiria fazer. Vamos lá. Então, eu fui e fiz, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Parei no D2, vamos ver se bate a conta. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 22, né? Então, dessa forma, tem 22 elétrons aqui. Olha lá, somando os expoentes, né? A gente chega a 22. Portanto, a resposta correta seria a letra D, né? Então, a letra D seria a resposta certinha desse. Somente distribuição eletrônica, esse exercício. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. O pessoal falou que está travado. Ai, gente, já sei. Tá no slide anterior, né? A professora tá passando os slides, mas não passou para os alunos. Não trocou a tela. Então, vamos lá, não tem problema. A gente volta aqui no slide anterior. Vê se agora vai aparecer, gente. Slide 1, lista 2. Aparecendo? Resolução lista 2? Ah, beleza. Obrigada. Show. Então, esse primeiro slide, né, primeiro exercício, ele vai mostrar para a gente... Obrigada, gente. Esqueci de trocar a tela. Vai pedir para a gente a configuração do titânio, né? Que tem 22 elétronzinhos. Então, a distribuição, né? A gente pegando lá o diagrama de Linus-Pauling, seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Somando os expoentes, né? A gente vai ver que chega a 22 elétrons, batendo com a configuração do exercício. Dessa forma, né? A resposta correta seria a letra D. Tá? Vamos para o 2. O 2 fala assim... Era a letra D, Michelle. Letra D, isso, de dado. Obrigada, Sibeli. Ok. O cloreto de sódio, o NaCl, representa um papel importante na fisiologia da pessoa, pois ele atua como gerador clorídrico no estômago, né? A parte ali do ácido clorídrico que a gente tem no estômago, né, que confere a acidez do estômago, associado, produzido, né, devido ao cloreto de sódio. Com relação ao elemento químico cloro, tá? Que tem o número atômico 17, qual o número de elétrons no subnível P? Bem, fazendo a distribuição do cloro, a gente vai ver que 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, quantos elétrons tem no subnível P, gente? Aí eu anotei diferente, eu anotei assim, ó, na segunda camada, tá? A gente tem 6 elétrons. Na terceira camada, nós temos 5 elétrons. Portanto, o total de elétrons na camada, no subnível, desculpe, P, seriam 11 elétrons. Então, a resposta correta seriam 11 elétrons, tá? De repente, você colocou somente 5 elétrons, né? Essa pergunta, ela tá de uma maneira que não fica muito clara, né? Ela não fala se está pedindo o total de elétrons, né? Só fala qual o número de elétrons no subnível P, que pode ser no 3P5, como pode ser o somatório. Por isso é que eu coloquei essa resposta dessa forma, tá? Na segunda camada, nós temos 6 elétrons. Na terceira camada, nós temos 5 elétrons. O total de elétrons no subnível P seriam 11 elétrons. Bem, na número 3, ele diz o seguinte: um elétron localiza-se na camada 2 e subnível P, quando apresenta os seguintes valores, né, de números quânticos. Então, a gente tinha conversado que a camada, né, ela está associada ao próprio número quântico, né?
Então, nesse caso, o número quântico principal seria o próprio 2. E o subnível, a gente tinha visto que é S, P, D e F, começando no 0. Então, o P estaria associado ao L igual a 1. Então, ó, camada 2 e subnível P. A camada está associada aos números quânticos principais, que varia de 1 até 7. Então, a camada 2, o N é 2. Já os subníveis, né? O número quântico secundário L varia de 0 até 3. O subnível P, né? Ele tem um L que é igual a 1. Portanto, a resposta correta seria a letra B de bola. Bem, o número 4, ele diz para a gente o seguinte. Os valores dos números quânticos principal, secundário, magnético e de spin para o elétron de maior energia, então é o último, tá, gente? Do átomo B, que é o boro, que tem Z igual a 5, são respectivamente. Então, inicialmente, eu fiz aqui, pessoal, a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p1. O último elétron, né, o de maior energia, é exatamente o p1. Tá? Bem, números quânticos principais. Vai sim, tá? O Evandro perguntou se a correção no privado, se a correção vai ficar gravada no Google Classroom. Sim, eu já disponibilizei todas as gravações de hoje e da semana passada que eu não tinha conseguido colocar. Falta só desse último tempo. 2P1. O 2P1, pessoal, ele vai estar associado à camada números quânticos principais N, varia de 1 até 7. O nosso N é 2. O número quântico do subnível, que é o secundário, ele varia de 0 a 3. Como nós estamos no P, ele é 1, né? O P ele vai ter 3 orbitais, ou seja, 3 caixinhas. Só que, associado a isso, a gente tem que ver a localização do elétron. Vou preencher somente um elétron. Então, o número quântico magnético dele é -1. Já o número quântico de spin, que é o S, ele é -0,5. Setinha para cima é -0,5. Deixa eu ver se tem alguma resposta que dá isso. Tem, a resposta é a letra C de casa, tá? Seria, não. C não, peraí. Letra D, o N2, o L1, o M -1 e o S -0,5. Letra D de dado, é o 4. A Débora pediu para voltar no 3. O 3, ele só está te dizendo a camada e o subnível, né? E aí ele quer saber os números quânticos correspondentes a essa camada 2 e ao subnível P. A camada 2, o próprio número quântico principal já é o númerozinho da camada, então já é 2. Então, o N tem que ser 2. Bem, e o subnível P? O subnível P, gente, é aquela subdivisão que tem dentro das camadinhas, né? Essas subdivisões, a gente considera que o L, né, pode ser variar de 0 até 3. 0 é S, P é 1, D é 2 e o F é 3. Então, nesse caso, como é o P, é 1. Aí a resposta é a letra B. Tudo bem, Débora? Débora? Bem, vou para o 5. Qualquer coisa a Débora depois fala. Ah, beleza, foi. Número 5. Quais são os 4 números quânticos dos 2 elétrons mais externos do átomo de número atômico 20? Então, beleza, tem que fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tá? Então, os 2 elétrons mais externos seriam os 2 últimos, né? O que a gente chama de 4s1 e 4s2, tá? Camada número quântico principal, né? Então, já seria o próprio 4. Então, N igual a 4. Qual seria, gente, os subníveis? Subníveis seria o 0. Por quê? O S, né, é o primeiro subnível que existe. E ele leva o nomezinho de 0. O númerozinho de 0. Bem, associado ao S, só fica uma caixinha, que é um orbital.
Essa uma caixinha, ela tem a nomenclatura de 0. Todo mundo que está no S é 0, né? O número quântico magnético. Então, o M é 0. Mas eu tenho 2 elétrons para preencher. Quando eu preencho o primeiro elétron, ele é para cima. Então, o spin do primeiro elétron, porque ele pede os 2 elétrons mais externos, é uma pegadinha essa questão, seria o do 4s1. Então, o S seria menos meio. Quando eu faço para o segundo elétron, né, que é o 4s2, o S seria mais meio. É como se eu preenchesse 2 elétrons, um para cima e um para baixo. O para cima, a setinha é menos meio, o para baixo, a setinha é mais meio. Tá? Dúvidas? Tá chovendo? Poderia, Evandro. Bem, fazendo a distribuição do número atômico 20, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Somando os elétrons, eles têm que somar 20, né? Porque o número atômico é 20. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, seria o 4s2. O número quântico principal é o número da camada, então é o N igual a 4, já é o próprio númerozinho. O número quântico secundário, que é o L, ele varia de 0 até 3, né? O primeiro número quântico é o S, que é o número quântico secundário 0. Então, L igual a 0. Bem, a caixinha do S é somente uma, porque esse subnível só tem direito a uma caixinha. Então, uma caixinha aqui. Mas eu tenho 2 elétrons para preencher. Todos eles vão ficar na caixinha 0. Quando só tem uma caixinha, ela é a 0. Eita! M igual a 0. O número quântico de spin, né? Ele está associado à posição da setinha. Quando a gente coloca a setinha para cima, está referente ao exercício 4, ao número, a terminação 4s1, primeiro elétron. Se eu coloco o segundo elétron, ele está associado ao 4s2, tá? Gente, a gente vai cair, faltando 3 exercícios. Vou ter que passar outro link. Os números quânticos principal N, secundário L, magnético M, do elétron mais energético do átomo cloro são, respectivamente. A gente já fez o cloro, tá? Algumas vezes. Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. A gente fez agora, na última, né? E já tinha feito um exemplo também. A camada dele, né? É a terceira camada, o N igual a 3. O subnível é P, então o L é 1. O P, ele tem direito a 3 caixinhas, 3 orbitais. Eu tenho que distribuir 5 elétrons. Então, primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, quinto elétron. Então, o meu último elétron preenchido está na caixinha 0, por isso o número quântico magnético é 0, e o número quântico de spin, ele está com a setinha para baixo. Portanto,